pessoal, bom dia. Bom dia. Eu, na verdade, tô passando aqui para dar um bom dia para vocês. Aqui em São Paulo tá um dia maravilhoso. Acredito que o final de semana vai ser um final de semana quente, gostoso, e que vocês possam aproveitar bastante esse feriado, fazer alguma reflexão sobre você mesmo, enfim. Babi, bom dia. Já aproveito para falar com as pessoas de Goiânia também. Dentro de um mês eu tô aí, então dá tempo da gente se planejar, reservar, pensar, né? E de novo no mesmo esquema, um final de semana, praticamente uma imersão. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre relacionamento, porque final de semana a gente acaba dando atenção para os relacionamentos, etc e tal, né? Gente, ontem eu fiz a constelação de uma querida e é tão interessante, né? Por isso que é bom o constelador não ficar sabendo da sua história, você não ficar falando muita coisa, porque é surpreendente o que vem no campo. É surpreendente, porque nós temos traumas que a gente adquire ao longo da vida. Trauma, normalmente, a gente ou carrega ele aqui na nossa frente, ou a gente enfia para debaixo do tapete para esquecer que isso existiu e não olhar para isso. As duas formas te prendem. As duas formas faz com que você vá atrás de situações, ou que você se auto-sabote para você homenagear alguém ou ficar dentro daquela situação, enfim. Por que a gente constela? Porque existe a constelação justamente para você se soltar disso. E o mais interessante é que esses traumas, você nunca vai achar a solução do problema no problema. Então, a constelação ela consiste nisso. Nunca a solução do problema está no problema. E é tão interessante que a solução do trauma dela, que era uma coisa que para ela já estava resolvido, ela jamais ia mexer nesse troço, mas querendo resolver uma outra questão, isso se revelou à luz da constelação e ela finalmente pode seguir. Ela pode seguir de todas as formas. Então, é muito importante, né? Tem um maluco aqui, sabe Deus da onde, e falando inglês pedindo para entrar na live comigo. Ai, não aguento. Gente, internet é um negócio dose, né? Olha, então assim, agora essa live aqui eu abri pra gente conversar, entendeu? Então, posso até chamar alguém, se alguém quiser falar, eu posso colocar online aqui, porque eu tenho 15 minutos até chegar o consultório, já tô atrasada, né? Já avisei a cliente que eu tô atrasada. Então, mas tem o trânsito aqui, 15 minutos que eu posso conversar com vocês. Vamos ver se essa live dá certo desse jeito. Eu respondendo para vocês o que vocês quiserem, né? E vamos em frente, né? Então, como eu havia dito, a luz da constelação, o que se revela, é algo muito mais poderoso do que simplesmente aquele problema que você veio trazer. O problema que você trouxe, a questão que você trouxe, ela é só a pontinha do iceberg, né? Ela é só a ponta. O que está embaixo, e que a gente jogou para debaixo do tapete, e que, enfim, a gente quer esquecer. Essa que é a verdade. Nós queremos esquecer. Aqui eu posso falar, por exemplo, isso eu já constatei com todos esses anos de experiência, né, na terapia e em constelação. 50% das mulheres que você conhece foi abusada de alguma forma.
ou quando cliente, ou quando criança, ou na adolescência, essas crianças foi abusada de alguma forma. De alguma forma não confia na mãe, porque a mãe não protegeu, porque normalmente esses abusos acontecem por parte de alguém da família e de muita confiança. Então, existe uma coisa interessante, porque quando existe qualquer tipo de abuso desse gênero, isso acontece 6, 7 anos, né? A criança tem já um prazer, então ela se sente culpada, né, por estar nesse envolvimento, por estar nisso, e também, ao mesmo tempo, ela não tem coragem de falar, porque tá errado. Por outro lado, como é que ela vai enfrentar um adulto que é de confiança da família? E esse prazer é um prazer inconsciente, é um prazer primal, é um prazer da estrutura do ser humano como animal. Não é uma coisa ela não tem essa consciência, ela só sabe que é errado, mas que lidar com esse adulto, como que é errado se eu tenho amor por esse adulto, é uma pessoa de confiança da família, né? Então, 50% das pessoas das mulheres que você conhece, até de alguns homens, foram abusadas, e isso traz um trauma, isso fica apagado na mente, isso, enfim, como eu disse lá no começo, isso pode ser olhado, visto o tempo inteiro e cria um tiranossauro rex, ou simplesmente foi atirado para debaixo do tapete e é o iceberg de outro, e é a estrutura de um iceberg de outras coisas, de muitas outras coisas. Então, olhar para a constelação é algo, olhar para a sua vida, se autoconhecer através da sistêmica, né, da constelação familiar, é sensacional. É sensacional, porque você vai encontrar algo muito maior. Por isso, nós dizemos que uma constelação equivale a 5 anos de terapia convencional. Porque a terapia convencional não vai chegar nessa questão dessa forma nunca. Nunca. Porque ela vai avaliar por pontos que não são verdadeiros. Ela vai avaliar por pontos que não vão trazer essa estrutura do iceberg, né? Ela só vai ficar trazendo a questão e tentando jogar isso para o teu inconsciente, ou tentando jogar isso para uma área de compreensão. Você pode até compreender com a cabeça, mas o coração não. E se o coração não compreende, eu sinto muito. Se o coração não compreendeu, se a tua emoção não compreendeu, se você não conseguir encontrar gratidão na situação para poder seguir, você não tem a solução da questão, não tem. Então, eu quero deixar vocês mais uma vez à vontade aqui, né? Porque o bate-papo é esse. Se você entra e faz a pergunta, fica legal. Fica legal. Quem sabe eu vou fazer uma live da madrugada, né? Para responder essas perguntas. Isso não vai ficar gravado, tá? Isso não vai ficar gravado. É só uma conversa nossa agora. E enfim, é uma disponibilidade para responder as tuas dúvidas. Assim, que dúvida que você tem? Por que você que está me assistindo tem medo de constelar? Em função de que você tem medo de constelar? Eu respondo. Você pode até colocar aí por que você tem medo, mas eu respondo. Porque nós vamos mexer nessa estrutura do iceberg. E você acredita só na ponta do iceberg. Você acredita só no que você está vendo. Entende? Você mas a raiz é essa estrutura do iceberg. Isso é que é. Nós vamos mexer ali. E mexer ali vai dar muito trabalho. Pra você, pra mim não, mas pra você vai dar trabalho, porque você vai sair da zona de conforto, você vai precisar sair, se movimentar pro novo.
você vai precisar se movimentar para algo muito melhor, para algo que talvez, porque quando você sai e se movimenta, você sai dessa posição, alguém vai tomar essa sua posição e você vai para uma outra posição e alguém vai ter que sair dessa outra posição, porque é como é um jogo de xadrez. Só que você tem o seu lugar de força, e o seu lugar de força, você pode estar ocupando o lugar de alguém que tira a sua força e alguém estar ocupando o seu lugar. Então, é muito interessante tudo isso, mas você encontrando o seu lugar, você tem força financeira, força na saúde, saúde mental, saúde emocional, nas questões de relacionamento. Você tem um novo olhar para a sua vida e um olhar mais leve, né? Nada fica mais pesado, as coisas ficam mais compreensíveis, porque você leva para o nível do coração e não da cabeça. Tudo que você ficar no nível da cabeça, da racionalidade, pesa. Eu vou ler aqui que alguém fez uma pergunta, peraí que eu já vou responder aqui, porque eu sou míope, então eu só enxergo coisa grande. Lucas, quando temos a sensação que podemos fazer mais e não fazemos, no fundo escuro, uma voz, você pode ir além. No fundo alguém está dizendo que você pode ir além. Escuto, né? No fundo, escuto uma voz que você pode ir além. Lucas, é o seguinte, eu vou ver se eu consigo depois passar para você, ou então você entra lá na minha timeline. A minha última live, a live de terça-feira, desenvolvimento do potencial de um líder. Nós falamos sobre isso, né? Peraí, Meire, já vou ver o seu, tá? Nós falamos sobre isso. Na verdade, é o seu mindset, né? A sua crença, o paradigma que você tem fixo de que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e na real você não tem que nada. Na real você eu acho que a gente chama de amor cego, né? Você tá olhando para alguém que agiu dessa forma dentro da família. Foi como você aprendeu. Essa palavra, o que é isso, né? É assim, eu posso fazer mais, eu posso fazer diferente. Eu não preciso ficar nesse cocô quadrado de fazer só isso. Eu posso ir mais, eu posso ir além. E se você olhar para todas as coisas que você foi além e deu certo, você vai conseguir isso também. Você precisa confiar no seu potencial humano de transformar e de seguir. E uma constelação pode te ajudar, Lucas, a entender para onde vai esse seu amor cego. Quem é a pessoa que você honra no sistema e que você precisa fazer exatamente igual à pessoa. Exatamente igual. Porque assim você aprendeu, porque assim está no seu sistema, porque assim é a genética, assim é o DNA, tá? Eu espero ter respondido, mas você pode entrar na minha timeline ali do Instagram. É a última live que eu fiz com a Tatiana Guedini. Sensacional live, com base científica, muito bacana. Dei uma paradinha aqui numa pracinha. Lana, bom dia, amor. Meire Mazzi, sair da relação. Sogro faleceu e a sogra quer o filho cuidando dela. Não quero ir para outro estado morar com ela. E o marido quer. Bom, minha querida, é o seguinte. Você não tem um marido, né? Você tem o filhinho da mamãe. O que acontece? Essa mãe não deixou esse filho ir para a vida. Então, eu não sei qual é a condição dela, né? Qual é a condição dela, mas enfim, ela teoricamente teria que olhar para a vida dela e seguir. Tem que deixar os filhos irem. Você, enquanto esposa, o ideal é que você siga seu marido. Você tem que seguir o seu marido. Se o seu marido está falando que tem que ir para outro estado, tem que ir para outro estado. Agora, você tem um problema muito maior. Muito maior. Porque a mulher segue e o homem serve. Então a mulher, se o homem para a família determina que é melhor desse jeito, a mulher teoricamente tem que seguir.
A questão toda é que você vai viver um inferno, né? Você vai viver como amante, porque é aquilo que você falou, seu marido quer ser marido da mãe. E a mãe não libera o filho. Se ela não libera o filho, imagino que ela não vá fiar de pitaco no casamento para ela ter a força de fazer todo este movimento com essa família. Então, a sugestão, na verdade, é que o seu marido olhe para essa questão, vocês se alinhem. Se for realmente, cada um conhece seu boi, talvez tenha que ser dessa forma, enfim, isso, cada um tem o seu, né? Mas quem casa quer casa. E, claro, vocês estão aí numa baita de uma encrenca sistêmica e o casamento está correndo um grande risco. Espero ter respondido. Lana, querida, um grande beijo, tô com saudade de você. Mais alguém tem alguma pergunta? Olha, eu tenho mais 5 minutos, tô chegando já. Gente, live gostosa, uma delícia responder essas perguntas. E a pergunta que é assim, né? Deem uma olhadinha na minha timeline, tá cheio de lives interessantes. Realmente a última com a Tati Guedini foi sensacional, embasada cientificamente em tudo, porque ela é uma professora, doutora, pesquisadora na faculdade de administração. Então falamos mesmo sobre desenvolver o potencial humano e como que esse potencial humano desenvolvido pode chegar numa grande corporação e até para sua vida, né? Porque se você não lidera a sua vida, você vai liderar outras pessoas como? Falamos sobre propósito, o que é o propósito, o que é missão. Então é muito interessante porque cada um de nós tem que ter um propósito, tem que ter uma missão clara. Mas antes de qualquer coisa, entender o que é um propósito. E depois entender para onde esse propósito pode te levar, que são seus objetivos, tá? Gente, então é isso. Quero aproveitar aqui e desejar um maravilhoso final de semana para vocês. Aqui em São Paulo amanhã é feriado. Então, eu vou aproveitar esses 3 dias para dar uma descansadinha. Segunda-feira tem meditação, tem mais uma meditação. E hoje, não sei que horas aí, vão sair as cartinhas do tarô. Então tem as dicas de tarô para vocês. Eu fiquei aí a semana passada sem fazer, mas essa semana já tem as dicas do tarô. Daqui a pouco fica antenado lá no meu Instagram que vai sair, escolhe uma, respira fundo, escolhe uma que você vai ter aí uma dica do Papai do Céu para você, tá bom? Gente, um grande fraterno abraço. Obrigada por esse dia, obrigada pela manhã. Beijo.